Glória a Deus. Paizinho querido, fala aos nossos corações. Nós tomamos agora todo o pensamento cativo à cruz de Cristo em nome de Jesus. E eu me oponho em nome de Jesus a toda resistência nas mentes que tenta atrapalhar a compreensão da palavra de Deus, que caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Traz, Espírito Santo, a devida compreensão. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero falar hoje sobre o preço. Bom, todos nós sabemos que existe um preço que já foi pago. Jesus pagou o preço por nós lá naquela cruz. Ele morreu na cruz por nós, pagou o preço. E além de comprar a nossa salvação, uma enxurrada de benefícios foi trazida até nós através dessa oferta voluntária que Ele fez. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Aí em casa mesmo, dá um glória a Deus. Ei, tira as prisões dessa garganta aí, dá um grito aí. Glória a Deus, aleluia. Destranca essa garganta, meu irmão, aleluia. E ao morrer na cruz, Ele liberou uma enxurrada de benefícios sobre a sua vida. Aleluia. Maravilhosas coisas. Porém, há coisas que você, aponta com amor para essa pessoa linda do seu lado e diga, você precisa pagar o preço por elas. Como assim, pastor? Novamente eu repito, a salvação Deus te deu de presente, uma enxurrada de outras coisas Ele te deu de presente. Mas há coisas que você precisa pagar o preço. Vamos lá, primeira coisa, que você é um preço alto. Levantar o nariz sai caro. Vocês de certo já ouviram bastante eu usar um ditado, né? Parafraseando o texto de Provérbios, onde eu digo assim, o nariz empinado de hoje é o nariz quebrado de amanhã. Mas se você quiser, acompanhe comigo em Provérbios capítulo 16, versículo 18. Sai caro pagar o preço de se libertar da altivez, do orgulho e da soberba. Sai caro. Você vai ter que se esforçar, você vai ter que se dedicar, você vai ter que abrir mão. Mas sai mais caro ainda continuar vivendo esse estilo pecaminoso. Sai muito caro. Olha só o que diz assim, Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína. A altivez de espírito, a queda. A soberba precede a ruína, a altivez de espírito antecede a queda. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto tempo faz que você não fala duas palavrinhas, sabe quais? Me perdoe. Quanto tempo faz que você não diz isso? Hã? Conta aí, tenta lembrar. Quando foi a última vez que você disse me perdoa? Quando eu morava lá perto do meu avô, ele falava muito do tal do gorgulho, que ele dizia que era um bichinho que tinha no milho. Mas tem um bichinho muito pior que o gorgulho, que é o orgulho. Você tem que matar esse bichinho. Porque se faz muito tempo que você não diz, me perdoa, o bichinho do orgulho pegou você. Tá bichado? Quanto tempo faz que você não diz me perdoa? Vamos tirar uma real, mas sem brigar, tá? Vocês estão em família aí assistindo o culto em casa. Pergunta aí para a pessoa do teu lado no sofá. Quanto tempo faz que você não me viu pedir perdão? Se faz tempo, querido, você precisa confessar esse pecado diante de Deus. Você precisa hoje se ajoelhar e dizer, Senhor, me perdoa. Me perdoa, eu fui contaminado pelo orgulho, pela soberba, pela altivez. Falando em ajoelhar, quanto tempo faz que você não ora de joelhos? Ou será que você é tão bom assim que você não precisa se ajoelhar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores? Ah, pastor, quer dizer que tem que sempre se ajoelhar? Não! Mas há momentos que você tem que se curvar e adorar. Muitas vezes quando a Bíblia diz que alguém chegou diante e adorou, sabe o que está literalmente dizendo? Que chegou diante e se ajoelhou, ou mais ainda, se prostrou, ou seja, se ajoelhou e encurvou-se colocando o rosto em terra. A expressão física da adoração, ela é joelhos dobrados e rosto no chão. Quanto tempo faz que você não adora desse jeito? Quanto tempo faz que você não coloca a cara no chão? Talvez o orgulho tenha te pego. Misericórdia da sua vida. Existe um preço a ser pago para romper as prisões do orgulho, da soberba, da altivez. Quanto tempo faz que você não diz sim senhor e sim senhora? Não estou dizendo sempre,
Mas quanto tempo faz que diante de uma pessoa que é, quem sabe, uma autoridade diante de você, ou alguém que você respeita, ou simplesmente por educação, quanto tempo faz que você não diz sim senhor ou sim senhora? Se você nunca diz sim senhor e sim senhora, talvez você tenha sido contaminado pelo orgulho. Porque reconhecer que nós devemos prestar honra aos outros faz parte de um coração humilde. Você tem que pagar o preço de decidir ser uma pessoa humilde que considera os outros superiores a si mesmo. Amém? Olha só o que mais diz em Tiago capítulo 4, versículo 6. Tiago capítulo 4, versículo 6. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Sabe quem está falando aqui? Tiago, filho de José e Maria. Se tornou um apóstolo depois. Mas houve um momento em que ele olhou para Jesus, irmão dele, e ele olha para Jesus junto com seus outros irmãos, junto com a sua mãe, e eles pensam assim: acho que está na hora da gente internar ele, tá louco. No começo, a família de Jesus pensou que o caso de Jesus era um caso de sanatório. E naquela época eles cuidavam até disso em casa mesmo, né? Mas eles acharam, perdeu as estribeiras, mas um dia, Tiago passou por cima do seu orgulho, passou por cima da sua soberba e reconheceu que aquele que tinha nascido como seu irmão, na verdade, era Deus em forma de homem. E Tiago precisa passar por cima daquele que seria um irmão e se ajoelhar diante daquele que nasceu do ventre da sua mãe. E ele precisa se ajoelhar diante, ele precisa passar por cima do seu orgulho. Você teria essa humildade que Tiago teve? Então Tiago não está falando isso aqui da boca para fora. Tiago sabe do que ele está falando. E ele diz: Deus se opõe aos orgulhosos. A pessoa orgulhosa tem Deus como adversário. Meu Deus do céu. Tem gente que acha ruim ter o diabo como adversário, mas ter Deus como adversário, meu, misericórdia. Eu não quero ter Deus como meu adversário. Mas diz que ele concede graça aos humildes. O humilde Deus ajuda. O orgulhoso Deus dá na mioleira. Amém? Você entende isso? Eu não quero tomar na cabeça. Então eu quero ser alguém humilde de coração. Amém? Uma pessoa que não tem essa humildade, ela não aceita conselhos, ela não se submete a ninguém. O prepotente é um dos corações mais difíceis de ser transformado. Afinal de contas, como é que você vai ensinar uma coisa para quem sabe tudo? A prepotência, ela cedo ou tarde vai levar a pessoa no caminho do fracasso, da ignorância. E se você, querido, você quer ser um grande homem de Deus, uma mulher de Deus, você tem que pagar o preço de romper com a prepotência. O que é a prepotência? É aquela pessoa que acha que sabe o que muitas vezes ela não sabe. Aquela pessoa que perdeu o coração ensinável. E por ter perdido um coração ensinável, ela deixa de aprender tantas coisas que Deus tinha para ministrar na vida dela. Como é que uma pessoa que sabe tudo vai receber ajuda? Ei, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos ver se você tem pago o preço de romper com a prepotência. Sabe, há pessoas que têm problemas no casamento, mas como elas sabem tudo sobre casamento, elas não procuram ajuda. Quanto tempo faz que você não lê um livro sobre família? Quanto tempo faz que você não abre o seu coração para o seu discipulador e conta os problemas familiares que você está passando? Quanto tempo faz, quem sabe, o próprio pastor, ou quem sabe, quem você deixa dar pitaco sobre a sua vida familiar? Se envolver com ela? Ah, não, quem sabe você sabe tudo, né? Quem sabe você sabe tudo sobre o tema de família. E quem é que vai ter a audácia de querer dar conselho para você, né? Sabe o que é isso? Prepotência. Prepotência, você acha que sabe tudo. E quando alguém chega para te aconselhar sobre o teu casamento, você corta o conselho no meio, você não escuta até o fim a frase. Por causa da sua arrogância. E aí você quer que as coisas melhorem dentro de casa, mas você não paga o preço da humildade. Você não paga o preço de abaixar a cabeça. Você não paga o preço de dizer isso, me ensina mesmo, eu preciso aprender. Meu Deus. Outras pessoas às vezes têm pecados com vícios. Mas elas falam assim, eu sei o que eu estou fazendo. Não, quando eu quiser parar, eu paro. Não, eu entendo o que eu estou fazendo, você não conhece essa área. Como é que alguém vai ajudar uma pessoa assim? Porque ela acha que sabe tudo sobre o assunto? Porque ela acha que não precisa de ninguém?
Onde é que vai acabar essa pessoa? Meu Deus, misericórdia. Como é que a célula de uma pessoa prepotente ela vai ser ajudada? Afinal de contas, ele já sabe tudo sobre célula. Como que essa pessoa vai ser ajudada? Quando alguém começa a dizer, mas quem sabe você faz assim, já corta. Não quer ouvir até o final a frase. Não escuta. Quantos livros você já leu sobre célula? Quantos cursos você já participou aprendendo sobre célula? Não, mas você sabe tudo, né? Rompa com a prepotência, sempre temos mais a aprender. Sempre podemos ter um coração ensinável. Moisés estava com 120 anos e estava aprendendo coisa ainda. Quem somos nós? Houve um homem, Naamã, general do exército da Síria, e Naamã estava disposto a pagar o preço que fosse para ser curado da sua lepra. Se lhe pedirem uma enorme quantidade de dinheiro, Naamã pagaria. Se dissessem para ele subir ao pico da montanha mais alta e colher uma flor roxa para fazer uma mistura, ele faria. Mas quando o profeta Eliseu disse para ele assim, sabe aquele riacho ali, o Jordão? Toma 7 banhos ali, mergulha 7 vezes que você vai ficar curado. Não, porque tu está pensando o quê? Porque tu está querendo fazer uma guerra comigo? Daí os soldados, calma, Naamã, calma. Ele não tinha o coração aberto para receber a direção, para receber o confronto. Ele tem o seu orgulho ferido, porque ele diz, tu acha o quê? Que lá no meu país não tem rio melhor que esse teu riachozinho? Orgulho, soberbo. Mas aí ele pagou o preço de romper com a prepotência, com orgulho, com altivez. E os seus escravos disseram assim, calma, meu senhor. E ele rompeu, pagou o preço de escutar um escravo. Ele escutou uma escravinha em casa que disse para ele Israel, ele escutou os escravos depois, tomou banho e ficou curado. Se ele não tivesse pago o preço de romper com orgulho, ele não teria sido curado. Porque às vezes a palavra de Deus, ela vem até você por maneiras que você não imagina que ela pode chegar. Muitas vezes Deus nos dá o presente que a gente precisa na embalagem que a gente não gosta. Muitas vezes o conselho, a direção que você precisa ouvir, Deus vai usar, às vezes, até uma pessoa que nem crente é. Mas você tem que pagar o preço de romper com o orgulho, de romper com a prepotência, amém? Os arrogantes têm dificuldade de resolver problemas, inclusive quando envolvem autorresponsabilidade. Quando Samuel confronta o rei Saul por causa da sua desobediência, o orgulhoso Saul faz o quê? Coloca a culpa no povo. É que o povo, né? Deixa eu te dizer uma coisa, o erro dos outros não justifica o seu erro. Você tem que ter humildade de se arrepender. Quando Moisés desceu do monte, e ele chega, e ele repreende Arão e diz, Arão, o que você fez, Arão? Você era o segundo no comando aqui, na minha falta, você que tinha que liderar esse povo, e você deixou o povo fazer um bezerro de ouro, e fazer gandaia na volta do bezerro de ouro, adorar o bezerro de ouro, o que é isso, Arão? Aí o Arão diz, não, Moisés, é que eu peguei assim as joias, o povo trouxe para mim, na verdade, o povo trouxe brinco, e eu atirei assim no fogo, e apareceu um bezerro, olha que coisa, Moisés. Sem vergonha. Não teve capacidade de admitir o seu erro, colocou a culpa no povo, colocou a culpa no acaso, mas ele não admitia, porque esse bichinho do orgulho, ele vai bichando, né? Ele impede a pessoa de admitir os seus próprios erros. E Arão estava orgulhoso demais para admitir que ele tinha errado, que ele tinha deixado o povo à solta, que o problema era com ele. E quantas vezes você está tentando culpar os outros? A Eva culpou a serpente, Adão culpou a Eva, mas ninguém assumiu a culpa. Ninguém pediu perdão. Há um preço a ser pago. Os altivos nunca assumem culpa de nada. Os altivos botam a culpa no diabo. Foi o diabo. Isso é culpa do diabo, foi Satanás, é ação de Satanás. Às vezes é mesmo. Tá? Mas isso não exime a sua própria culpa. Aí os altivos que tentam dar uma espiritualizada, eles falam assim, isso é culpa de Deus. Isso é por causa que Deus quis assim. E nunca dizem, eu errei, me perdoa. Quem aqui hoje decide romper, pagar o preço de romper com a altivez, amém? Pagar o preço de romper com orgulho, pagar o preço de admitir os seus erros.
Esses erros podem parecer pequenos, mas eles limitam o crescimento da pessoa. Eles impedem o agir de Deus, impedem as bênçãos. E dependendo do tipo de erro, pode ser uma porta até para a ação de demônios. Satanás foi o primeiro orgulhoso. Satanás foi o primeiro orgulhoso quando ele disse assim: eu vou tirar Deus do trono, eu vou assumir o lugar dele. Eu sou melhor que ele. E com essa ladainha ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos que existiam na época. A altivez, ela é contagiosa. E Satanás, com seus comentáriozinhos, conseguiu perverter anjos. Para desfrutar de uma vida cristã feliz e abençoada, você precisa pagar o preço de romper com orgulho. Amém? Continuando nessa mesma linha, querido. Pagar o preço do arrependimento. O arrependimento precede o avivamento. Tantas vezes nós queremos fogo de Deus, mover de Deus, agir de Deus, mas deixa eu te dizer uma coisa. O arrependimento vem antes do avivamento. Você concorda comigo que Jesus foi um grande avivamento que veio sobre a terra? O que veio antes de Jesus? João Batista. Arrependei-vos! O machado já está posto à raiz das árvores. Quem não se arrepender será cortado e lançado no fogo. Daí o povo lá, tá, então vamos ser batizados, né? Raça de víboras, quem vos induziu ao arrependimento? E aí depois veio o avivamento através de Jesus. Olha só que coisa. A confissão, ela antecede a liberdade, queridos. A confissão antecede a liberdade. Olha Tiago 5, versículos 15 e 16. E a oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns aos outros para serem curados. Quanto tempo faz que você não procura alguém para confessar um pecado? Como assim, pastor? Isso não é coisa da Igreja Católica? Calma. Você confessa os seus pecados para Jesus e Ele te perdoa. Mas quando você abre o jogo com o seu irmão em Cristo, seja seu discipulador, seu líder de célula, seu pastor, você abre o coração sobre aquilo, ele vai ajudar você a vencer aquilo e não cair mais naquilo. E digo mais, esse texto também fala que havia pessoas que estavam com enfermidades por causa do pecado. Existem alguns tipos de doença, tá, que você trata com remédio, mas existem alguns tipos de doença que você precisa confessar o pecado. E quando você diz, Jesus, me perdoa por esse pecado, irmão fulano, eu fiz isso, me arrependi, pedi perdão para Jesus, e o irmão fulano diz, agora eu vou orar com você. Você arrependido, recebe oração e você é curado daquela enfermidade. E digo mais. Às vezes há opressões e até possessões que elas podem sair da pessoa com confissão de pecado. Confissão de pecado. Então, se você nunca abriu o jogo, querido, pague o preço de abrir o jogo com um cristão maduro, não com qualquer um. A gente não sai falando essas coisas com qualquer um, tem que ser uma pessoa cristã madura. Chega para o seu discipulador e comece a confessar, confesse se você teve pecados de idolatria, de simpatia, de benzeduras, de horóscopo, de leitura de mão, de prostituição, de drogadição. Confesse os pecados. Diz aqui, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros para serem curados. E às vezes a gente está cheio de gente que pediu perdão para Jesus, mas continua recorrente naqueles mesmos problemas ou naqueles mesmos pecados, porque nunca pediu ajuda para outra pessoa, porque é orgulhoso demais. No Antigo Testamento, quando a pessoa ia fazer uma oferta ao Senhor, ela ia lá fazer o quê? Matar um bichinho, certo? Matar um bichinho. E as categorias de pecados, elas tinham tipos de ofertas específicas. Então, de acordo com o tipo de oferta que você trazia de longe, dava para mais ou menos saber que tipo de pecado você tinha feito. E aí os caras malandrinhos fizeram o quê? Eles começaram a vender os bichinhos bem do ladinho do lugar que fazia oferta. Por quê? Porque as pessoas pensaram assim a vergonha é menor, né? Então eu vou ali ligeiro, me vende aí rapidinho, uma pombinha aí, rapidão. Sacrifica aí ligeiro. Porque aí, né? Agora se a pessoa vem 200 quilômetros do altar e ela vinha com a vaca dela. Parava numa hospedagem. Tem água para minha vaca? Você está indo sacrificar. Você está indo lá pedir perdão para Jesus. O que você aprontou? Você está indo lá no templo pedir perdão para o Senhor. O que você aprontou? Entende? Trazer o animal de longe era uma confissão pública.
comprar o animal só na hora para o sacerdote dar uma facadinha lá e queimar o bicho, era uma malandragem. Era uma malandragem. E tem muita gente que tem ido na malandragem, sabe? Está com um vício de pecado, continua caindo recorrentemente em pecados e não abre o jogo com ninguém. Está fazendo só assim com o bichinho, ó. Perdoa Jesus, perdoa Jesus, perdoa Jesus. Só a facadinha no bichinho ali, ó. Não está vendo confissão. Não está vendo confissão de pecado. Se você quer ser livre, você tem que confessar com um temor no coração. E a pessoa que ouvir a confissão não tem nada que sair contando para todo mundo, tá? Ore com a pessoa e creia que Deus a libertou daquele vício, daquele pecado. Aleluia. Amém, querido? Confesse. Confessem os seus pecados uns aos outros para serem curados. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes, tem pessoas que elas há anos estão tentando vencer numa área na vida e não conseguem. E sabe o que acontece? Às vezes existe um pecado não confessado naquela área, que está prendendo aquela parte da vida dela, ela não está conseguindo avançar. E ela precisa confessar, ela precisa pedir perdão, ela precisa que alguém ore junto com ela, para romper aquela área da vida dela, finalmente conseguir avançar. Sabe, quando tem uma área da tua vida que você já tentou de tudo, e aquela área da tua vida, sei lá, por exemplo, família, finanças, profissional, de repente a saúde, você olha que aquela área da sua vida, ela nunca vai para frente, você já fez de tudo. Querido, talvez tenha alguma coisa que você não confessou ainda. Chame o seu discipulador, ou o seu líder, ou o seu pastor, sente junto, converse, dá uma vasculhada, tenta achar, de repente você vai encontrar alguma coisa ali que não está consertada ainda e está atrapalhando essa área da sua vida. Amém, querido? Então pague o preço de ser alguém que confessa os pecados. Pague o preço de ser alguém que abre o jogo. Amém? Aleluia. Você é corajoso. O Espírito Santo habita na sua vida. Você vai conseguir. Aleluia. Muitas vezes, antes de levantar a mão para repreender o capeta, o que muitas pessoas deveriam estar fazendo é dobrar os joelhos para pedir perdão para Jesus. Porque às vezes as pessoas estão com tanta pressa de levantar a mão no culto e dar glória a Deus e aleluia e charaganaias, aquela coisa arada, e muitas vezes nós precisamos pagar o preço de dobrar mais os joelhos. Dobrar os joelhos. Nós precisamos dobrar os joelhos, amém, querido? Uma vida de liberdade, uma vida de paz, ela começa num estilo de vida de arrependimento e de confissão. Quanto tempo faz que você não tira tempo para confessar os seus pecados diante de Deus? Para pedir perdão? Quanto tempo faz que você não entra no discipulado, não esperando assim, se meu discipulador não tocar no assunto, eu nem vou falar, né? Quanto tempo você já não entra de sola? Antes de mais nada eu quero contar. Fiz tal coisa, preciso da tua ajuda, não quero mais fazer isso na minha vida. Você já entra de sola, confessando, abrindo o jogo. Jesus deixava claro para muitas pessoas. Ele ia lá e curava um enfermo, ele ia lá e expulsava um demônio, ele ia lá e ressuscitava, e depois ele chegava para as pessoas e dizia assim, não peque mais. Ou ele dizia, não peque mais para que uma coisa pior não te aconteça. Jesus curava, Jesus libertava, mas Jesus largava em cima. Não peque mais. Amém, querido? Amém? Não peques mais. Esse é um preço que você tem que pagar, de abrir mão do pecado. Aleluia. Sabe, se você gastar muito tempo em oração, você gastar muito tempo pedindo bênção, você viajar para que pregador fulano imponha as mãos sobre a sua cabeça, para que apóstolo tal, profeta tal, você olhar muitas pregações no YouTube, fazer horas e horas de discipulado, fazer discipulado diário, essas coisas, elas não vão funcionar se você não pagar o preço de abandonar o pecado. Você precisa pagar o preço de abandonar o pecado. Você não pode correr o risco de viver uma vida mais ou menos e depois ainda ficar naquela, será que vou para o céu ou para o inferno? O Senhor te chamou para viver em santidade. É tempo de fazer guerra contra o pecado, contra as coisas erradas. Sabe que ele teve uma época da minha vida, ali na adolescência, que eu chegava a momentos assim, onde eu pegava e confessava todos os meus pecados, e aí depois eu dizia, Deus me mata, porque eu quero logo para o céu para não ter perigo de eu pecar tudo de novo. Claro que eu estava errado em orar desse jeito.
Claro que eu estava errado, não faça isso. Mas o que eu quero lhe dizer é que eu tinha um desejo de ser santo. Eu tinha um desejo de romper com o pecado. Eu tinha um desejo de ir contra tudo aquilo que desagrada a Deus. E aí, através do discipulado, eu fui conseguindo vencer e andar em vitória. Aleluia. Você precisa abandonar os pecados. As pessoas às vezes se engajam com tanta coisa. Se engajem em vencer o pecado. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E se você não acha que não tem pecado, então quando terminar o culto, volta e escuta aquela parte da altivez de novo. Talvez você está precisando escutar ela de volta. Então aceita ajuda. Admite que você precisa de ajuda. Aleluia. Outro preço que nós precisamos pagar, querido, é o preço da preparação. Todo mundo quer melhorar, né? Quer ter uma família maravilhosa, um emprego maravilhoso. Mas isso vem, querido, através de estudo, treinamento e supervisão. Para você ficar bom numa área, você tem que estudar ela, você tem que treinar nela e você tem que ter supervisão. Como eu citei antes, família, né? Célula. Você tem lido sobre isso, você tem estudado, assistido pregações sobre esse tema. Sobre família, sobre trabalho, sobre finanças, sobre as áreas que você quer melhorar na sua vida. Você tem deixado alguém lhe aconselhar, conversar com você sobre esses assuntos? Se você quer melhorar, você precisa ser supervisionado. Josué Gonçalves diz assim: uma vida que não é supervisionada não é vivida com responsabilidade. Todos os atletas de alto nível, eles têm alguém que ensina, eles têm alguém que treina e alguém que supervisiona o estilo de vida deles, porque senão eles não atingem o máximo desempenho. E assim é com você, amém? Por último. Já é o último, tá? O preço da luta. Você tem que pagar o preço da luta, meu querido. Você tem que pagar o preço de entrar na briga. Martin Luther King, ele disse assim: se você ainda não achou uma causa pela qual vale a pena morrer, você ainda não achou uma razão de viver. Pelo que você morreria? Pelo que você daria a sua vida? Eu, sinceramente, estou disposto, se necessário, dar a minha vida por Jesus. E eu acredito que nós temos muitas pessoas aqui assim. A Bíblia dá o exemplo de várias pessoas que foram genuínas, que elas acreditaram em Deus e elas viveram integralmente de acordo com aquilo que elas acreditavam, que tiveram coragem de viver conforme criam. E mostra outras que não foram assim. A rainha Esther, ela arriscou a sua vida. Sabe aquele rei Xerxes lá? Se não me engano tem o filme aquele que ele vai lá e luta com os 300, uma coisa assim, né? E ela teve coragem de chegar diante dele. E a lei dizia que se ela chegasse diante dele, ela receberia a pena de morte, a não ser que ele estendesse o cetro na direção dela. E ela tinha uma mensagem para trazer a ele. Qual era a mensagem? Salvar o povo judeu. Resumindo a história, ela jejua, ela ora, ela pede ajuda de todo mundo e ela abre as portas e vai diante do rei. E se desse errado, ela ia morrer. Mas ela ia morrer tentando fazer a obra de Deus. Se desse errado, ela ia morrer. Mas ela ia morrer fazendo aquilo pelo qual Deus a chamou para fazer. E aí o rei estende o cetro, ela não morre, o povo é salvo, aleluia. Mas a rainha, ela sabia que ela estava naquela posição para executar uma função, que era salvar o povo de Deus. Quando Deus te coloca numa posição, é para uma função, para que você sirva a Ele naquele lugar onde você está, com aqueles dons, com aqueles talentos que você tem. O rei Davi honrou Saul, arriscou sua vida por causa de um princípio que ele tinha. Davi tinha um princípio de honrar as autoridades. E ele honrou Saul mesmo quando isso custava a própria vida dele. Ele honrou Saul. Porque Davi, ele agia conforme aquilo que ele cria. Pedro e Paulo foram espancados, foram presos, mas eles continuaram pregando. Porque eles eram congruentes, eles eram íntegros, coerentes em relação àquilo que eles acreditavam. Eles acreditavam numa coisa e eles viviam aquilo que eles acreditavam. Mas nem todos os exemplos da Bíblia são positivos. Em 1 Reis 21, 25 diz: nunca existiu alguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que o Senhor reprova, pressionado por sua mulher Jezabel. Acabe não teve coragem de ser ele mesmo. Acabe sabia que era errado casar com Jezabel, porque Jezabel não era do povo de Deus. Jezabel, ela era filha de um sacerdote pagão.
ela era de uma família que servia a Satanás. Mas o Acabe teve uma paixão carnal por ela e se interessou, e ele preferiu casar com ela mesmo tendo princípios que eram contra. Acabe conhecia a palavra de Deus. E não para por aí. Ele preferiu depois seguir fazendo o que era errado para evitar desagradar Jezabel. Ele foi contra o coração dele. Ele sabia que a culpa do juízo de Deus que estava sobre Israel era dele, da mulher, do povo que era idólatra. Mas ele coloca a culpa em Elias, mesmo sabendo que a culpa era dele. Ele se vendeu, ele sabia o que era certo, mas ele não tinha coragem de viver pelo que ele acreditava. Ele não era coerente. Uma coisa era o que ele cria, outra coisa era o que ele fazia. Ele não tinha coragem de ser ele mesmo. E a Bíblia diz que ele foi o pior. Houve reis mais cruéis que Acabe. Houve reis mais idólatras que Acabe. Houve reis piores em tantas outras áreas, mas o Acabe, no geral, foi o pior. E foi pior por quê? Porque se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. Porque sabendo o que era certo e querendo fazer o que era certo, não teve coragem de fazer o que era certo. E viveu no pecado. Por ser mole demais. Por ser banana demais. Ele acreditava numa coisa e ele falava outra. Seja genuíno com o que você acredita. Tenha uma fé, um conjunto de valores baseados na palavra de Deus. E seja genuíno com o que você acredita. Viva o que você acredita. Viva pelos princípios da fé. Fale, assuma uma postura correta. Nós estamos vivendo dias de convulsão social. Onde as pessoas estão apavoradas e elas precisam de uma resposta. Então é hora de você romper com o politicamente correto e dar a resposta que você acredita no seu coração. Qual é a resposta que você crê no seu coração? Qual é a resposta que a palavra de Deus te deu? É a hora de você dar a resposta. É a hora de você ser genuíno com aquilo que você crê. Amém? Aquele tempo de nós falarmos de Jesus aos poucos, de leve, existiu e acabou. Passou. Aquela época onde nós íamos, anunciando sutilmente, já era. Passou. Aquele tempo em que nós falávamos de Jesus para as pessoas assim nas entrelinhas, acabou. Diz para a pessoa do seu lado, acabou. Acabou. Não é mais tempo disso, gente. Olha como estão as coisas ao redor, não é mais tempo disso. Chegou a hora de nós falarmos abertamente de Jesus. Chegou a hora das pessoas saberem que você é um cristão, sim. De que você tem princípios, sim. De que é assim que você pensa. As pessoas estão desesperadas, perguntando para todo mundo sobre questões espirituais. E se elas não ouvirem da igreja, elas vão ouvir de quem? E se elas não ouvirem da sua boca sobre a salvação que há em Cristo Jesus, sobre o poder de Jesus para curar, para libertar, para salvar, elas vão ouvir de quem? Se alguém tem que falar sobre o mundo espiritual, somos nós, a igreja. Nós conhecemos. Se alguém tem que falar sobre isso, somos nós. As pessoas não estão conseguindo respostas, mas a partir de hoje elas vão ouvir respostas da sua boca. Você vai orar por um monte de gente. Você vai orar por um monte de gente. Aleluia. Ah, mas no meio da rua, sim, no meio da rua, na esquina, não sei lá onde, você vai dizer que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Quer entregar a tua vida para Jesus, mas aqui no pátio da firma? Aqui no pátio da firma. Quer entregar a vida para Jesus? Quer entregar a vida para Jesus aqui no refeitório? Olha, o que tu está precisando é de Jesus. Teu casamento está assim porque tu está precisando de Jesus. E você vai pregar o evangelho em todos os lugares. Essa é a hora, amém? Chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora. Se você está em casa com liberdade, pode dar um chacoalhãozinho assim na pessoa. Chegou a hora! Sabe, não sei se você já ouviu falar do Dr. Garcia. Ele é médico. E apesar de ter uma saúde boa e não ter nenhum agravamento na sua saúde, ele preferiu ficar em casa. E as pessoas disseram assim, mas como assim você vai ficar tantas pessoas na UTI, tantas pessoas precisando de médico, e como assim você escolheu ficar em casa? E ele disse, eu não quero me expor. Vai que eu pego Covid, mas você não tem nenhum agravamento, nada? Não, quero ficar em casa. Quero ficar em casa, é meu direito. Por que eu tenho que arriscar minha vida para salvar a vida de alguém? A sociedade ficou indignada e eles fizeram até que se o Dr. Garcia tivesse ido lá ajudar, ele teria salvado mais de 100 pessoas. Se ele tivesse se envolvido. O que você me diz da atitude dele? Deixa eu te contar a pior. Esse cara é crente.
É evangélico, cara pentecostal. E aí pode? Pode isso? Quantas vezes nós temos feito isso? Quantas vezes nós temos feito pior que isso? Dr. Garcia é um personagem que eu inventei agora. Mas você é real. O Dr. Garcia seria linchado pela sociedade. Mas você é real. E tem pessoas ao teu redor não correndo o risco de morrer aqui. Tem pessoas ao teu redor correndo o risco de ir para o inferno. De morrer para sempre. Não dá para você fazer de conta que você não pode ajudar. Não dá para você fazer de conta que você não é um médico que pode levar a vida até ela. Elas estão morrendo sem o oxigênio, sufocadas pelas obras do diabo, pelo pecado. E você pode salvar a vida delas. Não desmerecendo de maneira nenhuma os profissionais de saúde. Eles estão fazendo um trabalho fantástico. Glória a Deus pela vida deles. Mas eles estão salvando as pessoas para viverem aqui na terra. E o que você pode fazer é salvar elas para que elas vivam para sempre. E se a gente fica indignado de gente morrendo no hospital, e tem que ficar indignado mesmo, isso é terrível. Não era para ser desse jeito. Mas a gente tem que ficar mais indignado ainda de pessoas indo para o inferno. Se nos comove saber que tantos e tantos morreram, tem que nos comover mais. Saber que tantos e tantos foram para o inferno. Não desmerecendo os profissionais da saúde, mas a tua missão é mais importante que a deles. A deles é importantíssima, mas a sua é mais importante ainda. Porque distingue a eternidade de uma pessoa. Aonde ela vai passar a vida toda. Então prega o evangelho. Chegou a sua hora, querido, de você pagar o preço de se engajar na missão que Deus te deu. 2021 é um ano para ganhar vidas para Jesus. E você é o instrumento que foi escolhido para isso. Você que se formou médico para salvar essas vidas. Você que é salvo por Jesus para salvar tantos outros. Quero convidar você a fechar os teus olhos. Quero chamar o Ministério Além da Música aqui junto também. Diga ao Senhor: Senhor, eu estou disposto. Eu quero pagar o preço. No final dessa oração nós vamos cantar novamente esse refrão, porque Ele vive. Declarando com fé, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Senhor Jesus, nós te pedimos, perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa-nos. E nos ajuda a sermos pessoas que vão pagar o preço. Nos ajuda a sermos pessoas que vão pagar o preço, Pai. Nos ajuda a sermos pessoas que vão viver pelo que acreditam. Senhor Deus amado, que vão viver intensamente. Porque aquele tempo de irmos devagarinho, falando, comendo pelas beiradas, aquele tempo acabou. As pessoas estão aí desesperadas, então chegou a hora de nós pagarmos o preço. Chegou a hora de nós pagarmos o preço de romper com o orgulho, com a altivez, com a prepotência, com a soberba. Chegou a hora de nós termos coragem de pagar o preço, que é confessar os pecados. Chegou a hora de pagar o preço de aceitar ensino, treinamento, supervisão. Chegou a hora de pagar o preço de viver aquilo que cremos. Como Davi, como Pedro, como Paulo, como Tiago. Essa é a hora. Essa é a hora da igreja. As pessoas estão sedentas lá fora, Senhor. E nós fizemos um juramento. O Senhor nos disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando elas a guardarem todas as coisas que eu vos tenho dito. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Essa é a hora de nós ganharmos vidas, Jesus. Essa é a hora de nós ganharmos vidas. Essa é a hora de nós salvarmos as pessoas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a hora de nós levarmos o sopro de vida.
Vem sobre nós, Espírito Santo. O Senhor pagou o preço de nos salvar. O Senhor pagou o preço de nos libertar dos pecados. O Senhor não pagou o preço de nos dar santidade. O Senhor pagou o preço de nos encher do Espírito Santo. Agora nós queremos pagar o preço daquilo que tange a nós, sendo um povo santo, um povo que abre mão do pecado, um povo que anda em santidade, um povo que confessa as suas mazelas, e um povo que ganha Caxias do Sul para Jesus. Aleluia. Você consegue já se imaginar, meu querido, se purificando de todos os carrapatos e depois ganhando vidas para Jesus? É um tempo de colheita. Você já pode se enxergar, querido, ganhando vidas para Jesus no seu trabalho, na sua escola, na sua empresa, no ônibus, no Uber, evangelizando o carinha do iFood. Você já consegue se imaginar, querido? Cante. Jesus, eu abençoo cada um que está assistindo agora, cada um que vai assistir depois, eu abençoo em nome de Jesus. Vem com o teu Espírito sobre essa pessoa agora, toca ela agora em nome de Jesus. Enfermidade, sai desse corpo agora em nome de Jesus. Dor de cabeça, sai. Dor nas costas, sai agora em nome de Jesus. Câncer, sai agora em nome de Jesus. Vem o Espírito Santo e enche essa pessoa, batiza com o Espírito Santo, Senhor. Esse que está assistindo, vem sobre ele, vem sobre essa mãe, vem sobre esse pai, sobre esse filho, vem sobre essa casa agora, Espírito Santo, renova as forças, enche-nos de fé, Senhor. Abençoa essa semana de cada um, Pai, que essa palavra produza resultado a 30, 60 e 100 por um nessas vidas, Senhor. Abençoa cada célula, abençoa cada momento em nome de Jesus. Senhor, nós oramos e abençoamos também os nossos governantes, Pai. Abençoamos o presidente, o governador, o prefeito, os deputados, senadores, juízes, ministros. E te clamamos, Senhor Deus amado, tem misericórdia das nossas autoridades. Enche o coração delas de sabedoria. Que caia por terra toda altivez, toda soberba. Que caia por terra toda mentira e se estabeleça a verdade. E que eles sejam usados como instrumentos do Senhor para trazer cura sobre essa nação, Pai. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, querido.